Vamos presente embora. novamente, né? Claro, E aí claro. pode retomar o assunto da live. Vamos embora. Então, assim, pessoal, eu estava falando aqui com a Márcia antes de cair, que assim, ontem eu assisti a live do casal Mafra, né? Para quem não assistiu, que é um casal de empresários e um casal, que são pais empresários, e os desafios que eles tiveram nos últimos meses, e como eles superaram, ou seja, o comportamento foi crucial no desenvolvimento dos negócios, dos relacionamentos familiares e da integração que eles vivem, né? Porque muitos casais empresários que trabalham no mesmo negócio têm dificuldades, isso é normal, né, Márcia? Mas vocês A encontraram uma maioria das forma, né? pessoas a maioria das pessoas acompanham, né, o dia a dia e acha que é simples, né, adotar esse comportamento, momentos empresa, momentos casa. E infelizmente não é simples, mas hoje, né, se você comparar com a maioria das pessoas que estão trabalhando home office, é muito parecido com o casal Mafra, né? Porque por mais que Exato. você trabalhe em empresa diferente, se os dois estão trabalhando home office, acontece os mesmos comportamentos, né? Então não precisa ser sócio proprietário para ter as dificuldades e para ter as situações que a gente abordou na live de ontem, né, Alexandre? Muito bem posicionado. Exatamente. Realmente, o comportamento hoje, ele está sendo gritante, né? Ele está sendo decisivo na performance. E aí, não é à toa que eu trouxe o cara, né? Que é especialista É em isso. comportamento, né? Então, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, pessoal, que está nos acompanhando na live. Nosso principal objetivo é trazer conteúdo relevante para a vida de vocês. Tudo que a gente puder contribuir, as nossas mídias vão estar disponíveis aí no vídeo. Sempre que tiver dúvida, pode abordar o Alexandre, pode abordar a mim no direct. Tem as mídias que a gente pode se Claro, falar pelo WhatsApp também, né, Alexandre? Então, só claro. para dar continuidade e agradecer a participação de todos aí. Cara, sem dúvida. Então, assim, e aí quando a casa, o trabalho, o casal, os empresários, e fica tudo no mesmo lugar, né? As pessoas precisam entender que realmente administrar nossos próprios comportamentos, nossos próprios sentimentos e as nossas próprias emoções é importante para que as coisas continuem, né? E para quem não sabe da audiência aí da Márcia, meu nome é Alexandre Carvalho, eu sou criador do programa Feliz Planos Novos, sou sócio fundador da empresa que se chama Feliz Planos Novos, Treinamento e Comportamento, e eu ajudo pessoas e empresas a terem performance na vida e nos negócios, e sempre através do entendimento do comportamento coletivo, do comportamento corporativo, e é claro, tudo começa pelo comportamento, nosso próprio comportamento, porque não tem jeito, né, Márcia? As pessoas precisam se entender melhor. Quando a gente se conhece um pouco mais, entende de onde vem esse nosso comportamento, porque nós somos como nós somos, a gente começa a entender os outros e principalmente a respeitar as outras pessoas. Que tem O muitas vezes. Alexandre agora Né? conta para mim, eu queria entender como é que você chegou nesse assunto, né? Você se tornou especialista nesse assunto, mas como você acessou essa dor aí, né? Como Vamos lá. foi o seu início da operação Vamos lá. comportamento? Conta pra Há gente, só para muitos matar minha anos. curiosidade. Claro. Não, claro, isso é interessante, faz parte da história. E eu comecei, a primeira vez que eu tive contato com um pouco de autoconhecimento, neurociência, neurolinguística, eu vou ter que falar, né? Eu acho que foi há uns 32, 33 anos. O primeiro livro que eu li foi um livro bem fininho de neurolinguística, do Ribeiro, Dr. Laí Ribeiro, a gente conhece, e comecei a O me meu ter. sogro ama ele. Acho que meu sogro tá até aqui na live. Ele vai ficar todo, ó. Eu comecei, foi a primeira vez, foi uma das primeiras. Eu acho que o Dr. Laí Ribeiro foi um dos primeiros a trazer esse tipo de conhecimento, tornar mais, vamos dizer assim, mais público, né? Esse tipo de conhecimento para as pessoas, né? Depois eu li O Corpo Fala, né? Lá atrás também, e comecei a entender que algumas coisas
que aconteciam comigo, tinha um motivo, né? Então eu fui, durante a minha vida, sempre me interessei muito. E há mais ou menos eu acredito que há uns 5, 6 anos eu comecei a me aprofundar mais, a estudar mais sobre comportamento, a me tornar, entrei numa jornada, né, de ser um analista comportamental. Eu fiz vários treinamentos e imersões dentro da área de coach, de master coach. Eu também trabalho com um coach ericksoniano, e tudo isso voltado e adaptado para o mundo corporativo. Então, tudo o que eu vivenciei, que eu aprendi, 100% do que eu vi e aprendi na minha jornada de aprendizado nos últimos anos, eu apliquei na pessoa mais importante da minha vida, que sou eu. Claro que existem muitas pessoas importantes, mas se eu não cuidar de mim, como é que eu vou cuidar das pessoas que eu amo, que eu quero bem, que eu quero ajudar, né? Então, eu comecei por mim, né? E a citação assim da aeronave, né? A citação Exato. da aeronave, então, faz sentido, né? Quando cair a pressurização do avião, por favor, coloque a máscara primeiro em si, né? Então, esse é o seu primeiro ensinamento da noite de hoje, é isso, Alexandre? Eu acho que sim, gente. As pessoas esquecem líderes, gestores. Eu conheço líderes, gestores, vendedores, consultores, que são espetaculares, dão a vida, o sangue, tudo que você imaginar pelo negócio, pela empresa, por aquela meta, por aquele negócio que quer fechar, e esquecem deles mesmos. Até, né? Então a gente precisa cuidar de nós mesmos. Tem até um documentário que se chama Efeito Sombra. Eu recomendo, anota aí, pessoal. Efeito Sombra é um documentário que vocês encontram no YouTube, muito legal. Efeito Sombra? Efeito Sombra. É muito interessante esse documentário. Né? Quando vocês quiserem assim, reflexões interessantes sobre isso, vale a pena assistir. E no Efeito Sombra tem uma metáfora. Já anotei, ó. Muito bem. Uma metáfora que eles contam, pessoal, que é dos balões. Imagine balões ou bolas de ar bem leve. E você está dentro de uma piscina, certo? Você está dentro de uma piscina. E aí você pega essas bolas e começa a segurar essas bolas assim na superfície da água, e você vai colocando para baixo da água. Aí você segura 1, 2, 3, várias bolas de ar coloridas embaixo da água. E vai chegando mais bolas e você vai segurando. Aí eu pergunto para você, quanto tempo você acha que você consegue deixar as bolas abaixo do nível da água? Imagine agora que essas bolas sejam problemas, sejam crenças que te limitam, coisas que você deixou para trás não resolvidas. Uma hora, essas bolas de ar, elas vêm para a superfície. O Alexandre, posso contar um exemplo meu no particular? Pode, claro. Aconteceu 2 momentos muito gritantes na minha vida, assim, só para compartilhar com vocês. Uma, quando eu estava defendendo a minha tese de mestrado, a intensidade da pressão, ela foi muito, muito, muito forte, que o meu braço travou e eu não conseguia tocar em lugar nenhum, tive que fazer várias infiltrações para conseguir dar conta, né? E quando eu tive a minha filha também, a minha saúde acabou sendo debilitada, né? E quando a gente entende um pouco mais sobre o emocional, a gente sabe que tem um motivo por trás disso, né? E normalmente as pessoas só remediam, né? Isso é muito arriscado, isso é muito perigoso, porque eu também fiz isso, né? Eu também passei por situações de estresse, que eu me dediquei muito à profissão, ao outro, né? À doação, e deixei a minha saúde de lado, né? E aí o meu corpo começou a reagir, né? E se eu não mudasse o meu comportamento, as minhas atitudes, pode ser que hoje eu nem estaria aqui para contar para vocês, né? Então é muito intenso. Então quando alguma coisa tá aparecendo uma dor aí, essa dor tá intensa, você tá tendo que ser medicada constantemente, vai refletir que tem algo emocional por trás disso, né? É importante buscar esse conhecimento, né? Exatamente. E se alguém tem dúvida, Márcio, que o que acontece na nossa cabeça afeta o nosso corpo, vou dar 2 exemplos. Quem já estava muito preocupado em fazer alguma tarefa, uma apresentação, e deu aquela famosa, né, embrulhada no estômago, dor de barriga. Se você já teve uma dor de barriga porque você estava ansioso para apresentar, prova número 1, né? Prova número 1.
o que acontece na sua cabeça, o estresse, a pressão que você está sentindo naquela hora, afeta o seu corpo, minha gente. Por mais que eu tenha experiência, tenha feito muitos workshops, palestras e treinamentos durante a minha vida corporativa, todo evento, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu sinto, sabe, os sentimentos, aquela coisa, aquelas borboletas, aquela mistura na barriga, porque isso é a emoção, nós estamos emocionados em colocar aquilo para funcionar, para acontecer. Então, isso é uma prova muito simples que todo mundo já passou na vida. E tem a prova do nervosismo também. Muita gente, quando se estressa, explode, fica nervoso. Quantas pessoas não tem aquela gastrite instantânea? Aquela queimação. Não é muita gente, não é pouca gente. A pessoa fala gastrite nervosa, né? A pessoa às vezes comenta isso. E esse excesso de estresse, um dia essa gastrite pode acontecer de verdade, ou um problema do esôfago, porque você fica muito nervoso, aqueles ácidos enlouquecidos vão para lá e para cá. Então isso, gente, afeta. Se você tem dúvida, o que passa com você, afeta seu corpo, te dá febre, te diminui a sua imunidade. Isso é a mais pura realidade. Então a gente precisa entender. A primeira coisa é cuidar de nós mesmos. E eu tinha as minhas neuras, né? Que eu nem sabia quais eram. Todo mundo tem alguma neura, alguma crença. A gente nem sabe quais são as neuras às vezes. Mas você sabe que alguma coisa te bloqueia. Teve uma vez que o Arthur Chinechi virou para mim e falou: olha, por causa dessa neura, desse trauma, nesse ponto específico, você é incompetente, inconsciente. Aí eu parei para pensar, falei, ai, nem conhecia direito essa palavra. E aí eu comecei a pensar e avaliar meus comportamentos, né? E normalmente os comportamentos sabotadores, né? Porque exato, os comportamentos bons todo mundo elogia, mas os ruins o nosso organismo reclama, né? Exato. E aí a hora que eu comecei a trazer esses comportamentos de forma consciente, aí a coisa mudou de jogo, viu? Realmente, aí eu comecei a entender alguns critérios aí que estavam guardados. Exatamente. E é assim, esse nosso comportamento, Márcia, ele é fruto de alguns padrões que a gente segue. Parte desses padrões, existe uma carga genética que vem através da nossa mãe, né? E nós temos uma carga que vem dessa parte, uma parte genética. E as nossas crenças, os nossos primeiros inputs dentro da nossa memória, sentimentos, começam já na barriga da nossa mãe. No 6º mês de gestação da nossa mãe biológica, o cérebro já está quase que formado e já começa a receber os inputs, os ensinamentos externos através da mãe. Então a primeira parte vem dessas influências desde pequeno, lá da barriga da nossa mãe, uma carga genética. E aí também tem o convívio do 0 a 7 anos, né? A primeira infância, com quem a gente convive, onde a gente estudou, como a gente vive, o que a gente tem de crença, não só a crença religiosa, mas a crença daquilo que a gente acredita que é certo ou errado. Eu vou contar uma história bem legal, que você falou sobre feedback, sobre não saber o que aconteceu, a neuro. Quando eu era pequena, sempre fui um menininho bem comportadinho. Todo mundo gostava de mim quando eu era pequenininho, Márcio. E chegava minhas tias, minhas primas, ai, que menininho bonitinho. Ai, eu passei muitos anos da minha vida sendo elogiado, né? E quando eu comecei a trabalhar cedo, né, com 14 anos, meus primeiros feedbacks, que não eram bonitinho, legalzinho, foi porrada. Faca na caveira. Então, assim, agora sim, minha mãe, as pessoas que cuidavam de mim, né? Meus irmãos, minha irmã, meus primos, eles queriam meu mal? Não, eles estavam preparando um menininho bonitinho para seguir em frente. Mas isso foi bom? Naquela época eu me sentia bem, eu me sentia sempre bem-vindo, né? Uma pessoa querida, né? Uma criança amada, etc. Mas eu não fui preparado para levar chicote, que a gente fala, tem o coach, tem o chicote. Meu primeiro chicote foi para valer, né? No meu primeiro emprego, meu tio era meu chefe, eu comecei a trabalhar lá atrás numa empresa de engenharia. Meu primeiro emprego, eu fui trabalhar numa empresa de engenharia e aprendi a desenhar, né? E meus primeiros feedbacks, né? Que eu nem sabia que era aquilo, foi com meu tio, né? Um tio meu espanhol, casado com a minha tia.
E ele era a referência, o chefe lá do departamento de projetos, e meu primeiro feedback foi lá. Então, assim, foi duro. Eu estava aprendendo a desenhar, e ele chegava na minha mesa, né, com o sotaque dele meio espanhol, e falava assim, isso está uma merda. E rasgava tudo. Rasgava o meu desenho todo. Eu olhava assim Que e falei, gentileza, né? Que bem gentileza. gentil, uma coisa tranquila do meu tio, mas assim, ele não estava fazendo aquilo por mal, né? Ele queria que eu realmente me tornasse um projetista, um Uma pessoa desenhista. melhor, né? E ele fez isso, ele conseguiu. Eu fui um dos melhores desenhistas e projetistas naquela época, naquela empresa, com 14, 15 anos. Eu fiz a minha carreira inteira, um terço da minha carreira, uns 12 a 13 anos, graças ao meu desenho que tá uma merda, que foi rasgado, porque a gente começou, né? Eu comecei a saber que eu precisava fazer aquilo certo, queria criar uma resiliência, uma cascadura, e naquela época a gente era diferente, né? Respeitar os mais velhos, etc. Era outro tipo de pensamento que Sim. cabia naquela época, né, Márcio? E aí eu entendi aquilo e foi tudo tranquilo. Mas eu fui forjado assim, nós somos forjados com as pessoas que a gente convive, com os ensinamentos, com os bonitinhos, com as tias que ele só elogia, ou a vida toda, muita gente, Márcio. Vamos ver aqui. Voltou. Agora sim. Então, assim, e muita gente, só no elogio, no agradinho, muita gente é o reverso. Pancada, porrada, cobrança, exigência. Aí aquela criança cresce na exigência plus, total. E quando ele se torna um jovem, estudante ou trabalhador e começa, ele traz aquilo com ele. As pessoas que fizeram isso com aquela criança queriam mal, não. Eles tinham a intenção positiva de forjar uma pessoa que eles acreditavam nos padrões que eles seguiram, que o avô, que o pai e que o filho tinha que seguir, e vida que segue, né? Mas o que acontece? Então a gente tem que seguir padrões ou não aí, pelo que eu entendi? Muito bem, nós seguimos padrões inconscientemente, né? Desde lá de trás. Só que assim, estamos condenados aos padrões que a gente acredita que não funciona mais para nós? Não. Claro que cada um tem uma referência de padrão, né, Márcio? Mas alguns, às vezes, não andam para frente. Tanto que nas empresas, 9 em cada 10 pessoas são contratadas pelo currículo, pelas habilidades, demitidas pelos comportamentos, pelos padrões que já não se encaixam mais. Isso foi uma publicação em 2018 da revista Mundo RH. Muita gente deve ter lido isso por aí. Então, assim, nós precisamos... O Alexandre, e agora como empresários, a gente sente muita dificuldade com isso, né? Porque assim, a gente gostaria muito de ajudar parentes, amigos, indicações imediatas, né? Mas infelizmente, né, hoje a gente sabe contratar da forma correta, né? Antigamente a gente se iludia por um papel, né, técnico, com todas as palavras bonitinhas, né? E a gente acabava contratando pelas questões técnicas, né, pelo currículo, mas a gente sofria as dores do comportamento. Hoje, sendo analista comportamental, tanto eu quanto você, a gente já sabe que a gente não precisa mais contratar justamente pelas questões técnicas, né? Hoje a gente contrata realmente pelo comportamento para que a gente possa aprimorar esses padrões que você fala, né? Porque não existe padrão certo ou errado, existe padrão Exato. Que ele se adapta ao tipo de segmento, né? Cada segmento tem a sua tratativa, o seu posicionamento, para que a gente consiga fazer com que essa produtividade ela aumenta, porque esse é o nome do jogo hoje, né? Exatamente. Então, assim, como você falou, não tem certo ou errado, mas às vezes alguns componentes do comportamento precisam desses ajustes. E nos dias de hoje, nos novos tempos, que daqui a pouco não vão ser mais novos, vão ser tempos normais, porque é a realidade, as pessoas precisam entender isso, né? Tudo bem, Denise? Como é que vocês estão? Boa noite, todo mundo está chegando por aí. As pessoas precisam entender isso. Então, quando você está confinado ou não, dentro do ambiente ou não, se você se entende um pouquinho que seja mais do que você tem uma cognição maior sobre
como está seu comportamento, de onde você vem, entende aí talvez as supostas neuras que você carrega e que talvez algumas delas você precisa ajustar, porque eu não quero que a pessoa mude da água para o vinho. Ninguém quer mudar ninguém, porque isso não faz sentido nenhum. Nós seremos sempre quem somos. Nós precisamos só ajustar uma coisa ou outra, né? A nossa essência e quando você carrega uma neura, que você é a ovelha negra da família, e aí? Como é que você faz com esse comportamento? Exatamente. Exatamente. Você tem que entender. Será que eu sou mesmo ovelha negra? A pessoa precisa pensar assim. Hoje eu tô até de ovelho negro aqui. Será? A pessoa tem que saber se faz sentido ou não, né? Então, assim, o que acontece? Quais são... por que as pessoas estão falando, né? Isso de mim. E até faço um exercício, às vezes, nos meus trabalhos dentro das empresas. Eu peço para a pessoa fazer uma lista. Quem quiser pode até fazer essa lista. Que é assim, ó. Escreve aí o que você acha que as pessoas acham de você, ó. Fala aí, quando a pessoa te conhece, vê as primeiras impressões, o que eles falam? As primeiras impressões com o seu trabalho, escreve, faz uma lista. Vai chegar uma hora ali, você vai falar, caramba, nossa, você começa a falar um monte de coisa que, no final, quem acha é você, não é as outras pessoas, né? Inclusive, quando a gente faz análise comportamental, né, os testes, geralmente, você afirma o que você acha, né, que você é de comportamento, e depois o que você acha que as outras pessoas acham. Mas quem acha não é ninguém não, minha gente. É você mesmo. Então a gente acha que a gente é a ovelha negra da família, mas é você às vezes que está achando. Você que está achando isso. E talvez você pode até ser a ovelha negra da família, mas é você que está acreditando nisso. Se você acreditar que não entender por que eles estão pensando isso, talvez trabalhar esse ponto, né? Existem ferramentas para isso. E nos dias de hoje, o que acontece para os empresários? Talvez tenha algum empresário, algum gestor assistindo a gente. O que acontece hoje? Entendo que algumas pessoas, talvez algumas não, muitas das pessoas não estavam acostumadas a trabalhar nos ambientes que eles vivem hoje, né? Ambientes da própria casa, né? Ambiente digital, algumas pessoas de altíssima performance, ligadas e conectadas ao dia a dia do trabalho da empresa, demoram um pouco mais para se adaptar, né? Algumas são mais rápidas e outras nem tanto. Algumas se dão muito bem, trabalham melhor em casa do que no ambiente de trabalho. Então, os gestores, os líderes, eles precisam entender que eles precisam conhecer quem está do outro lado da telinha. Você está falando um pouquinho sobre essa parte de esse novo mundo, né? Esse novo comportamento, Alexandre. O que você está vendo dentro das empresas que você atende? Eu sei que você atende uma multinacional também, né? O que você está enxergando de novo normal? Qual é a sua percepção? O novo normal é o seguinte: as pessoas estão misturando a vida dela, o dia a dia, a família, o filho estudando na sala do lado, né? A esposa, o irmão, o pai, a mãe, nos mesmos ambientes. E as pessoas têm dificuldade, no novo normal, as pessoas têm dificuldade em falar: agora eu estou trabalhando, agora eu estou almoçando, agora eu estou falando com meu filho, ou com minha esposa, ou com meu pai, com meu irmão, com a minha mãe. A maior dificuldade das pessoas no dia a dia é organizar uma rotina para que ela entenda, eu estou trabalhando. Porque algumas situações físicas, inclusive, Márcia, as pessoas não têm como se separar dentro da casa. Nem todo mundo tem um cômodo separado, só para ele, para trabalhar ou para estudar, né? A grande maioria das famílias e dos trabalhadores, eles não têm cômodos, escritórios, sala sobrando, um canto para que ele fique na intimidade, num canto, numa privacidade para trabalhar e dar o máximo que ele precisa para aquela empresa que ele trabalha. Então os gestores precisam entender que isso não é fácil. Eu estava assistindo uma entrevista de um arquiteto famoso, né? E eu sou empresária, eu tenho uma empresa de síndico profissional, né? E aí ele estava comentando, esse arquiteto, que até esse novo normal, ele está mudando o desenho da arquitetura.
dos novos projetos, os novos prédios, as novas casas, tá tendo um upgrade, até um novo normal para a arquitetura, né? Então, Exato. o que eu tenho para comentar, para consolá-los, né, é que, graças a Deus, nós estamos nesse novo normal juntos, né? Porque Exato. antigamente tinha pessoas que tinham mais conhecimento e tinha mais poder financeiro, né? E ele saía na frente, ele acabava desbravando muita coisa e desprestigiando o menor, o pequeno empresário, o pequeno gestor, né? E isso impactava muito na produtividade, na performance. E agora, com esse novo normal que as pessoas estão tendo que aprender tecnologia, a conviver em mesmos ambientes, né? E agora, aquela história de que eu sou uma coisa em casa e eu sou uma coisa no trabalho, caiu por terra, né, Alexandre? Exatamente. Exatamente. Boa noite, comandante Reginaldo, imbatível, está aqui por aqui. Boa noite a todo mundo. Sem dúvida, Márcia, sem dúvida. Então, assim, a dica que eu dou para as pessoas e que eu me adaptei também, comecei a fazer isso quando eu fiquei logo no início muito confinado, criar uma rotina, gente. Muitas pessoas falam, rotina é ruim, que é um tom pejorativo, né? Eu vivo na rotina, mas a rotina, gente, é necessária, né? Se você cria a rotina, você adapta a rotina que você tinha quando você ia todo dia para a rua, para dentro de casa, você consegue organizar as caixinhas. Então, assim, gente, muitas pessoas que acordavam 5h30 da manhã, por exemplo, para ir trabalhar. Acordava 5h30 da manhã, tomava café, banho, fazia várias coisas antes. Aí, como aqui está falando a Andréa, disciplina, tem que ter uma disciplina. Então, assim, acordava 5h30, aí assim, e trabalhava às 8. Aí tem pessoas que estão acordando 7h50 e vai trabalhar às 8. Então levanta, troca a camisa, lava o rosto, escova o dente e vai tomando café, comendo pão, misturando e começa a trabalhar, porque ele tem que estar na frente do computador. Então, assim, ele já perdeu algumas horas do dia. Importante. Então, as pessoas quebram a rotina e aí, como ela não está organizada, ela se mistura geral. Então, assim, claro que é legal dormir. Existem muitas ondas de que acordar muito cedo e dormir muito tarde, seu dia vai ser super produtivo. A gente precisa dormir, gente. Então, assim, se você tem a chance de dormir um pouco a mais, porque 5h30, 5 horas era demais e você sofria, ok, né? Dorme um pouco mais, mas aproveita, cria rotina. Levanta, faz, toma seu café, toma um banho para começar o dia. A gente precisa entrar em contato com a água, né? Quem já leu o livro do Joel J, que ele fala, que chama 100% presente, ele até fala, acordou de manhã, faz sua rotina, entra lá em contato com a água, fria, acorda, lava o rosto e começa o seu dia. Começa o dia, começa a sua rotina. Então eu sempre recomendo, uma das dificuldades, as pessoas não seguem a rotina, Márcio. Cria a rotininha. Eu, por exemplo, na hora do almoço, né? A minha esposa também está trabalhando em casa esses dias, minha filha estuda, então assim, elas às vezes elas não fazem o horário do almoço. Quando eu faço o meu horário de almoço em casa, eu me esforço para fazer no mínimo 30 minutos parado sem sair na frente, sem estar na frente do computador. Cria essa rotina, descansa, vai ler um livro, olha a janela, leva o cachorro para passear. Precisa ter as caixinhas, né? As caixinhas do dia para você entender e ter a performance e focar, né? Claro, a gente em casa, principalmente quem tem dificuldades físicas para arrumar, né? Ter a arrumação de casa, quem sabe que isso é a realidade. É fácil falar, né? Para nós que temos uma situação diferente, né, Márcia? Graças a Deus, nosso trabalho, a gente tem condições de ter uma arrumação melhor dentro do nosso lar, mas a grande parte das pessoas não tem. A verdade é essa. Então, assim, eles precisam criar esses subterfúgios. Tem que arrumar as caixinhas. Falar, agora E é eu hora de acho que tomar banho. é até interessante a gente também pensar numa nova rotina, né, Alexandre? Porque a gente tem que se permitir vivenciar esse novo, né? Então, eu acho que o Roberto Chiniachik, ele cita em todas as mentorias dele, deixa cair o velho. Deixa cair, deixa ele embora. Eu não estou falando para deixar cair o histórico de vida, né? O histórico profissional, mas o jeito velho, deixa cair, né? Vamos se entregar para o novo, vamos aprender de forma nova, agenda nova, né? Exatamente. O que eu falo para as pessoas? Cria uma rotina, adapta. Tem muita gente mudando horário. Então, às vezes, eu fazia coisas num determinado horário que eu mudei.
Porque agora não faz diferença, eu não pego mais trânsito, né? Eu não preciso pegar metrô, não pego trânsito, não pego 2 horas do meu dia dentro de um carro. Então, assim, faz outros horários. Então, isso que você falou, assim, cria rotina, organiza suas caixinhas. Se você divide um computador, um canto, um lugar com alguma pessoa, faz aí uma tabelinha com ela de alguma forma, reveza, altera, porque o seu dia hoje, se você não pega trânsito, está trabalhando mais dentro de casa, você tem mais tempo, então você faz isso. Adapta, né? Muda. Isso é legal. Só precisa adaptar, mas assim, crie as rotinazinhas e organize numa nova forma, como se fosse um Lego, se o nosso dia é um Lego, né? Faça o que é mais importante primeiro, né, pessoal? Vamos lá. Faz o que é mais importante primeiro, como a Andrea está falando aqui, ó, fazer algo que deixa feliz pela manhã, ou algum dia, ou seja, tá na minha agenda, vou ler um livro, vou ler a minha revista, vou ouvir música, vou meditar, vou andar com meu cachorro, alguma coisa no seu dia que te deixa bem, né? Se possível na parte da manhã, ou seja, precisa encaixar e reorganizar. Essa é a maior dificuldade nos dias de hoje. É claro que isso dificulta, porque muitas vezes não aceitam. O grande problema, às vezes, do comportamento é muitas pessoas não conhecem o próprio comportamento, não conhecem o dos outros e não aceitam. Não conhecem e não aceitam que existem pontos de melhoria. Quando ela se entende, ela fala, entendi, eu sei por que eu não organizo. Agora eu entendi por que eu não organizo. Porque eu sempre fui assim, eu sempre vi isso, sempre alguém fazia para mim, né? Tem muitas mães, né? Eu não quero falar mal de mãe nenhuma, mas tem muitas mães que fazem de tudo pro filho. Faz tudo pro filho, porque tudo que a gente quer é o nosso filho organizadinho. E aí o bichinho cresce e ele não sabe fazer nada, né? Porque muitas vezes os pais e as mães são protetores, querem fazer tudo pro filho poder brincar, estudar no tempo dele, e a gente às vezes não prepara, né? Não prepara. Alexandre, teve um dia que eu fui numa mentoria, e aí o mentor virou para mim e falou assim: quanto mais você faz pela sua filha, mais você considera que ela é incompetente para fazer aquilo que ela pode fazer. Pergunte para ela se ela quer ajuda. Pergunte para ela se ela quer experimentar fazer, né? Depois que eu ouvi essa citação, eu não posso mentir para você que quando eu vejo uma mãe, um gestor, um proprietário de uma empresa limitando o funcionário a fazer com aquele jeitinho, quadradinho, igual foi feito no passado, sem permitir que o outro pelo menos experimente, né? Tente, se predispõe a ajudar, eu fico morrendo de pena, né? Porque eu falo assim, puxa, eu um dia também já pensei assim, que fazer pelo outro era o melhor possível, né? E recentemente eu descobri o contrário, que para eu fazer com que a minha filha seja uma pessoa de sucesso, eu preciso deixar ela experimentar, ela precisa testar a competência dela para que ela seja uma pessoa melhor, né? Isso me marcou muito. Exatamente, então isso é fundamental. As pessoas precisam fazer as coisas, entender que elas precisam fazer, ajustar o que precisa ser ajustado. E outra coisa, se ela não conseguir fazer, às vezes assim, no dia a dia nosso, nas empresas, no trabalho, a gente fala, por favor, que às vezes algumas pessoas dentro das empresas, por algum motivo, ou talvez alguma neura que está lá para trás, não pede ajuda. Porque acha que é se diminuir, falar eu não sei fazer, que eu sou burro, ou sei lá o quê. Não é nada disso. Precisa de ajuda, está com uma dificuldade, ou está com uma limitação, falta de mão para fazer o que precisa. Muitas pessoas nas empresas não pedem ajuda, porque acham que fazer isso. Então, assim, as pessoas precisam ser independentes, a gente precisa delegar e treinar o suficiente para que aquela pessoa faça o que ela precisa, mas quando ela não tiver o recurso, seja ele qual for, conhecimento, ferramenta, tempo, precisa falar. Muita gente não fala. E isso também está ligado, talvez, a alguma neura lá atrás. Eu não vou pedir, porque lá atrás sempre me falaram, não, tem que me virar, tem que fazer as coisas sozinho, etc. E não, né? Que pena, né? Perde a oportunidade de aprender um pouquinho mais, de ser humilde em reconhecer que existe várias versões, né?
várias formas de fazer determinada coisa. Infelizmente, essa mentalidade, né, antiga atrapalha muito o comportamento atual, né? Porque para que se limitar uma coisa que foi pré-determinada por alguém? Por que não experimentar o novo, né? Exatamente. Agora, Alexandre, eu queria saber de você aquelas dicas que você dá nas suas palestras, nos seus treinamentos, nessas empresas que você atende. Dá esse pulo do gato aqui, olha, nós temos muitas pessoas participando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta específica para o Alexandre ou para mim, fica à vontade, tá bom? As nossas mídias também estão abertas, caso vocês queiram recomendar algum tema, pedir alguma ajuda, contar alguma situação, tanto eu quanto o Alexandre, a gente está bem disponível para que a gente possa contribuir com a sua transformação. Claro, claro. Então vamos lá. Assim, o que eu costumo falar, né? Tem um método que eu gosto de apresentar dentro da minha palestra, que é um método em 4 passos, que é o primeiro que a gente está falando um pouco aqui, do autoconhecimento. Ou seja, aprenda a se conhecer um pouco mais. Se você não sabe como fazer isso, minha gente, busque recursos, vai estudar, ache um profissional que pode te ajudar, faz uma análise comportamental, uma devolutiva com algum profissional qualificado, certificado para isso. Ou seja, se conheça um pouco. Se você ainda acha que não tem recurso para isso, pega um papel, certo? Um papel, uma caneta, pega esse papel, divide em 4 e coloca assim, ó, começa a contar coisas da sua vida para você mesmo. Não precisa mostrar para ninguém, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer nos meus workshops. Divide em 4 e conta a sua história em 4 capítulos. Infância, adolescência, juventude e fase adulta. Divide em 4 e bota infância, adolescência, juventude e fase adulta. Escreve lá em cada quadradinho daquele, coisas incríveis que aconteceram naquele período que você se lembra. Escreve lá. E talvez algumas coisas nem tão incríveis. Escreva lá. Isso é uma autorreflexão sobre a sua história em 4 capítulos. Escreve. E você vai talvez começar a entender algumas coisas sobre você. E aí depois, claro, você pode dar continuidade, buscar um profissional, fazer um teste, conversar com a gente aqui nas nossas mídias. E isso é muito legal. Inclusive, Alexandre, eu acho que é bem legal a estratégia de dividir a sua vida em 4 quadrantes, né? Porque realmente dá ênfase a você revisar a sua própria história, se empoderar dessa história, né? E também essa alimentação desse empoderamento, às vezes o pessoal joga a culpa, porque meu pai não teve condições de pagar uma escola melhor, porque o meu passado é isso e aquilo, né? Que aí vem as historinhas, né? As desculpas. E hoje, gente, vocês têm live, tem YouTube, livros em PDF, hoje vocês têm muita informação no Google, né? Então, hoje falar que você não consegue se empoderar dessas informações porque não dá, porque não tem dinheiro, é impossível, né? Com tanto conhecimento gratuito, com vários mentores aí se dispondo a ajudar, a contribuir, não dá para ter mais essa desculpa esfarrapada, né, Alexandre? Exatamente. Então, a dica número 1, autoconhecimento, você consegue ferramentas à vontade. A gente deu uma aqui de uma forma simples. Comece a escrever a sua história em 4 capítulos. Primeira delas. Aí, segundo, que eu gosto bastante de falar é o seguinte, planejamento. Ou seja, uma vez que você encontrou um pouco sobre quem você é, como é o seu comportamento, e você identificou algum ponto de melhoria, por exemplo, eu acredito, eu preciso ter mais paciência. Quase ninguém precisa ter mais paciência, né, pessoal? Mas às vezes você encontrou algum motivo, algum padrão que você seguiu, familiar, ou no trabalho, ou na sua vida, e você encontrou. Então, você tem que fazer um planejamento, minha gente. Planejamento. E o planejamento tem que estar associado ao foco. Muitas vezes você não sabe o que você quer fazer. Aí vem a segunda dica, uma lista que eu gosto de falar. Outra lista, você fizeram o papelzinho com a história, agora uma lista para te ajudar. Então você pega uma lista e começa a escrever loucamente tudo aquilo que você quer fazer. Tudo. Tô anotando tudo.
vale comer, dormir e namorar. Escreve tudo. Tudo que você gosta de fazer. Gosto de jogar vôlei, gosto de Excel, gosto de televisão, gosto de Netflix, gosto de correr, eu gosto de desenhar, eu gosto de criar estratégias e planos de marketing. Tudo que você gosta de fazer. Aí deixa ela descansar essa lista. Aí você vai para a segunda fase. Deixa descansar. Tenta. Um dia ou umas horas. Aí você vai para essa lista que você escreveu, vai ter um monte de coisa legal lá. Aí você começa a marcar assim, ó. Dessa lista do que eu gosto de fazer muito bem, eu vou marcar o que eu sei fazer bem. Beleza? Aí a sua lista vai encurtar. Então, você colocou lá, eu gosto de golfe, mas você sabe jogar golfe? Você só assiste golfe igual eu gosto de assistir, não sei jogar. Então, beleza, deixa o golfe de lado. Então, separa da lista do que gosta muito. A segunda lista vai ter gosto muito e sei fazer bem. Deixa descansar esse trem. Umas horas, um dia, sei lá. Aí você vai para a terceira fase da sua lista, que vai te ajudar a ter foco para poder planejar o que você precisa fazer. Terceira fase. Você tirou da sua lista do que você gosta de fazer, o que você faz bem. Aí disso que você faz muito bem e gosta de fazer, você vai tirar e marcar com quadrado, estrelinha, marca texto assim, ó. Eu adoro fazer isso. E isso também pode me trazer recurso. Recurso que eu falo, gente, dinheiro. Pode, quem sabe, me sustentar, mudar minha vida. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Você não pode só fazer só o que você ama. Pode ser o que você ama fazer, seja o seu sustento, está tudo em casa. Mas você precisa ter uma combinação de coisas, né? Porque o céu azul, o amor é lindo, mas os boletos vêm por baixo da porta sem parar. Então, gosto de fazer, sei fazer muito bem e pode me trazer recurso. Recurso dinheiro, recurso felicidade, recurso saúde. Dica número 2. Essa lista vai te ajudar a ter foco para poder planejar o que você precisa. E ainda mais. O que eu faço que ficou na lista para trás, Alexandre? Eu escrevi lá que eu adoro golfe. Eu falei, você quer aprender a jogar golfe? Não, muito difícil, é caro, aluguel, equipamento. Não quero te perder. Beleza, sabe o que você vai fazer com o golfe? No máximo você vai assistir de vez em quando o que passa na televisão. Você vai ter que deixar para lá. Aí eu escrevi lá que eu amo assistir Netflix. Eu sou especialista em assistir 3 séries no final de semana. Ok. Talvez você precise ajustar isso aí, né, gente? Mas se assistir Netflix, por mais que você goste, tá tirando a sua saúde, ou uma forma de você ganhar dinheiro, ou uma forma de estar com a sua família, com seus amigos, talvez você tenha que deixar para trás. Você tem que largar a mão, gente. Então, tem que equilibrar um pouco, né, Alexandre? Larga a mão um pouco. Depois, se quiser, você volta. Larga a mão e foca, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar. Então, assim, tem um pouquinho de autoconhecimento, escreve um pouquinho da sua história, seu comportamento, faz a lista do que você gosta, sabe fazer muito bem e pode trazer recurso, dinheiro e felicidade, saúde, tá? E, por fim, um terceiro passo também importante, que é assim, você precisa aprender a medir, você precisa aprender a ter métricas, né? Acompanhar esse resultado. Então, assim, se você está fazendo... tá traçando um plano para ter mais paciência, ou para fazer seu primeiro milhão, ou para pagar um curso de inglês para seu filho, ou para comprar uma casa, ou para comprar um celular novo, um relógio, seja o que for, você precisa acompanhar. Acompanhar é número, gente. Tudo que você quer fazer na vida tem um número, uma métrica. Mas e tem que ter coragem, né, Alexandre? Mais... E tem que ter coragem, né? De olhar e falar, opa... E tudo, e essa história, mas eu só queria ter mais paciência, Alexandre. Você acha que não dá para medir, não? Não dá para medir alguma coisa? Como é que eu vou saber se eu estou mais paciente? Quarto passo, feedback. Você tem que aprender a dar, pedir e principalmente receber feedback, minha gente. Receber feedback. Você pode ter feedback dos números, se você está fazendo uma coisa muito lógica e numérica e programável, ou para as pessoas. Chegue para alguém e fala, Márcia, conta para mim, né? Como é que eu tô com um amigo, como um colega de live, ou chegue para o seu marido, para o seu filho, para o seu chefe, para o seu funcionário, como é que eu estou sendo como gestor? Conta para mim, o que a gente pode melhorar? Fala isso, respira e deixa vir.
Vou contar uma história rapidinho. Olha, eu tenho até um exemplo também para contar depois. Pode contar, que depois eu conto. Eu tinha um chefe meu, carioca, gente boa pra caramba, e ele dava muita liberdade para nós, e ele, às vezes eu pedia umas dicas para ele e tal, perguntar, trocar ideia sobre um projeto ou outro, e ele falava, eu perguntava e ele começava a falar, e eu começava a contrapor, e entrar no meio e não concordar, ele falava assim, ó, dá um tempinho, deixa eu falar, escuta o que eu tenho para te dizer, já que você veio me perguntar, né? O que você vai fazer com o feedback que eu estou te dando, com a opinião, é problema seu. Certo? Mas pelo menos escuta. Então, quando você pedir feedback, gente, abre o coração, respira e ouve. A coisa mais difícil é ouvir. A gente sabe disso. A gente tem duas orelhas, né? Mas a gente não ouve. Deixa a pessoa falar, né? Tem para te dar opinião. Peça um feedback. Ouça. Se você quiser aceitar e fazer o que... Beleza, mas pelo menos entenda o fundamento do que aquela pessoa está falando. E quando você for dar o feedback, né, claro, aprenda algumas técnicas muito legais de feedback. Ou seja, o feedback pode mudar a sua vida, né? Eu lembro que lá no começo, meus feedbacks eram só assim, que menininho bonitinho, comportadinho, legalzinho, né? Era sempre assim, feedbacks positivos. Mas os melhores feedbacks da minha vida profissional, minha vida pessoal, foram os mais duros. O melhor feedback é aquele que você fica sem dormir, com raiva, querendo socar o universo. Porque essa pessoa só te dá feedback. As pessoas que te dão feedback duros, que fazem sentido, são pessoas que são seus amigos, são gestores conscientes que querem o melhor para o seu colaborador, são seus familiares, são pessoas que te querem o bem. Eu até brincava numa empresa que eu trabalhava que a gente só briga com quem a gente gosta. Porque a gente não gosta ou acha que não tem jeito, a gente larga a mão, como fala, né, no interior. Larga a mão desse negócio. Então, assim, pessoal, um pouco de autoconhecimento. Né? Vai planejar, mas antes tenha foco no que você quer fazer. Faz sua lista. O que eu gosto de fazer, sei fazer, não sei. Né? Mede, você precisa medir, entender o que está acontecendo. E, claro, tenha feedback. Tenha feedback do que você está fazendo, do que as pessoas estão fazendo. Dê feedback. Os jovens hoje são carentes de feedback. As gerações mais novas que estão chegando aí, trabalhando nas empresas, eles querem ouvir a nossa opinião. Eles querem se sentir engajados. Né? E isso é uma coisa que nos dias de hoje, principalmente, tá? No momento que nós estamos vivendo, é importante. A gente precisa entender e perguntar para as pessoas que estão à nossa volta, nos nossos ambientes, o que eles estão achando, o que pode fazer para melhorar. E quando você der um feedback, não espera muito tempo não, né? Aconteceu uma coisa que não foi legal, você espera 3 semanas para falar com a pessoa nem lembra, fala, como é? Tá falando do quê? Então assim, feedback tenta ser imediato. Então assim, são 4 dicas que eu costumo trabalhar nos treinamentos, às vezes eu falo na palestra, né? Eu emendo com algumas histórias e eu falo um pouquinho, parte disso, né? No livro que eu sou coautor, 2020, o ano que o mundo parou. E você? Eu conto a história da primeira fase num dos capítulos, no capítulo que eu sou o autor, o que eu vivenciei e o que foi e como foi bom ter esse conhecimento sobre o comportamento para lidar com as situações que eu estava vivendo, né? Então, assim, foi muito desafiador o ano de 2020, mas ao mesmo tempo foi muito, vamos dizer assim... Muito promissor, né? Promissor, porque a gente viveu coisas em um ano e alguns meses que a gente não viveu a vida inteira, pelo menos eu, né? Pelo menos eu nunca vivi isso. Então, assim, quem quiser saber mais sobre isso, no meu site, felizplanosnovos.com.br, vocês podem ter informações sobre o meu livro, claro, sobre o meu trabalho. Eu também estou fazendo várias coisas no YouTube. Repaginei meu canal no YouTube. Ele está mais organizado, mais bonitão, e nós vamos fazer uma live lá, Márcia, lá no YouTube, uma live entrevista para a gente falar sobre gestão, para a gente falar sobre assuntos que a turma está procurando bastante nos dias de hoje. Então é isso, Márcia. São geralmente as 4 dicas que eu gosto de falar. Você vê aqui, as dicas que eu falei, você não precisa gastar dinheiro nenhum, viu, gente? Papel, uma caneta, comece a escrever, comece a refletir. Eu anotei tudo aqui, ó. Essa, Márcia, lembra que a gente conversou uns meses atrás? Nós vamos fazer esse workshop aí na sua terra, que é esse workshop que é uma combinação de coisas, e uma parte do workshop é a história
eu convido as pessoas a contarem para elas mesmas a história delas em 4 capítulos. A gente faz... Perfeito. As pessoas fazem análise comportamental, elas vivenciam a história delas, elas começam a entender por que o resultado da análise comportamental dela dá daquela forma, e ela começa a ter um foco, entender o que eu preciso fazer para seguir em frente, para mudar isso que talvez não seja tão legal. Ou seja, história... Tem que se permitir, né? Tem que se permitir. Exato. E se permitir. Se permitir. Quem não quer se permitir, tudo bem. Né? Terá a sua vez, fazer... Terá a sua vez, né? Exatamente. Uma coisa que eu gosto de falar, Márcia, é assim, as pessoas se estressam muito com algumas coisas e com as outras pessoas. Eu sempre faço um fluxograma bem simples. Você tem um problema? Sim. Você pode resolver? Sim. Ok. Você tem um problema, você não pode resolver? Também sim, porque se você não pode resolver o seu problema ou de alguém, o que você pode fazer? Me diga. Então, assim, as pessoas se estressam com o problema de outras pessoas. Né? Às vezes, você não pode fazer nada. Vive a vida dos outros, né? Viva a vida de outras pessoas, né? Exato. E às vezes as pessoas, a gente quer ajudar Nosso tempo é curto, né? As pessoas querem ajudar, mas não querem ser ajudadas. A gente quer ajudar, mas às vezes a pessoa não quer ser ajudada. O que eu faço com uma pessoa que não quer ser ajudada? É o seguinte, eu lamento. Respeitar o tempo, né, Alexandre? Cada um tem seu tempo, individualidade, né? Respeita a individualidade e ok, vamos embora, né? Uau, essa noite foi incrível, hein? Fala sério. E eu prometo, eu falo muito, né, às vezes, né? Eu espero que as pessoas tenham escutado aí que nossos problemas técnicos não tenham atrapalhado aí nossa conversa. Não. Graças a Deus, assim, parou, né, de dar o pico aqui na nossa energia, aqui na nossa internet. Eu só gostaria muito de reforçar a minha gratidão por você, por estar sempre do meu lado. Você faz parte do meu bando, eu tenho muito orgulho disso, né? Do livro que foi lançado, muito legal, das suas novas performances na mídia, né? Isso faz toda a diferença, que é para a gente se inspirar. A sua entrega do método que você usa nas suas palestras, nos seus treinamentos, enriqueceu a nossa noite. Então, muita gratidão pelo apoio, pela ajuda, por compartilhar o seu tempo com a gente. Obrigada ao pessoal que esteve presente aqui na live, que nos acompanhou. Nós deixamos aí as nossas mídias para o que precisar, se tiver dúvida, sugestão, se tiver algum apontamento que vocês querem que a gente aborde novamente. Estamos para uma próxima, né, Alexandre? Combinado? Exatamente. Exato. E essa live vai ficar gravada, se a turma quiser rever, quem não pôde assistir, você vai deixar gravada para a turma assistir? Boa, show de bola. Márcia, eu que agradeço. Muito obrigado, de verdade. Obrigado a todo mundo, a Simone, minha esposa. Se eu não falar dela, apanha, hein? A Andréia, todo mundo que passou por aqui, nossos amigos, Bengedé, Rose, todo mundo que passou por aqui. Muito obrigado, de verdade, por estar aqui com a gente, prestigiando aqui a Márcia e, é claro, um pouco das minhas ideias que eu vim trazer. E eu agradeço, Márcia. Realmente, eu espero que a gente possa engrenar os nossos projetos, nossas ideias, que a gente já falou um pouco. E é claro, no novo normal, nenhuma ideia precisa ficar engavetada, gente. Nós podemos fazer muita Teremos coisa muito legal. Teremos muito projeto juntos e tem muita gente ao nosso redor para contribuir com isso, né, Alexandre? Exatamente. Em breve teremos novidades. Exatamente, é isso mesmo. A gente vai falando. Muito obrigado, Márcia. Eu que agradeço mais uma vez. Perfeito, pessoal. Obrigada. Um beijo. Aberto esse espaço. E até a próxima. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.